Pessoal, eu vou mostrar para vocês como quantificar concreto utilizando uma planilha do Excel. É bem simples, tá? Simples, fácil e rápido. A primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? É cadastrar o preço dos produtos, no caso, cimento, areia, brita, concreto usinado e taxa de bombeamento. No caso do cimento, são sacos de 50 quilos, tá? R$30, um saco de 50 quilos. Areia, R$150 um metro cúbico. Brita, R$180 um metro cúbico. Taxa de bombeamento, R$500 a unidade. E concreto usinado, tem várias opções aqui, 10 MPa, 15 MPa, até 50 MPa. Não precisa cadastrar tudo, tá, pessoal? Você pode cadastrar só o que vai usar na sua obra. Por exemplo, eu vou usar somente concreto de 25, que é o mais utilizado, né? Eu cadastro só de 25. Mas eu cadastrei tudo para ficar mais didático o exemplo da planilha, tá? E, além do preço do concreto usinado, você coloca aqui do lado o traço, caso esse concreto seja feito na obra. Por exemplo, concreto de 25 MPa. Ele feito na obra seria um saco de cimento, 4,34 latas de areia e 5,88 latas de brita. Esse traço, pessoal, é apenas uma sugestão, tá? Vocês podem utilizar o traço de vocês aí, desde que vocês saibam que realmente é um traço que tem 25 MPa, né? Não vai inventar um traço da cabeça, tá? O traço de 20 MPa, tem o traço de 10 MPa, o de 40, 45 e 50 eu não cadastrei porque não é comum, tá? Rodar esse tipo de concreto na brita. Mas se vocês quiserem cadastrar, podem cadastrar aqui que funciona, tá? E importante, após cadastrar o traço, tá? Vocês têm que informar o rendimento dele em litros. Quantos litros aquele traço rende. E como que eu faço para saber isso? É bem simples. Depois que rodar o traço da betoneira, é só jogar em latas de 18 litros, latas ou baldes, né? E ver quantos litros deu. Por exemplo, se deu 6 latas, seria 108 litros. Se deu 5 latas, seria 90 litros. Se deu 5 latas e meia, seria 99 litros. São exemplos, tá? Por exemplo, de 25 MPa, ele deu 145 litros, tá? Isso aqui é apenas uma sugestão. Vocês podem cadastrar o traço de vocês, tá? É só essa configuração só, tá? Beleza, agora vamos para o cálculo em si. A planilha está dividida em seções, tá? Aqui é a seção de pilares. Se vocês rolarem para baixo, vai ter uma faixa preta, quer dizer que começa outra seção. Aqui é a seção de vigas. Se rolarem mais, tem a seção de laje treliçada, laje maciça, estacas, saplata ou bloco de coroamento, sapata pirâmide, pilar da sapata, aquele pilarzinho que fica acima da sapata enterrado, vigas baldrame ou sapata corrida também, tá? É a mesma coisa. Piso de concreto ou radier, vega e contra-vega. Vamos começar pelos pilares. A planilha funciona assim, pessoal. Você primeiro escolhe o concreto, tá? Vou colocar um concreto de 25 MPa. O tipo de concreto, se é usinado ou feito na obra, vou colocar feito na obra. E a quantidade de pavimentos, vou colocar um pavimento. Aqui ele já deu o traço, tá? É aquele traço que a gente cadastrou lá no início, tá? E se eu quiser mudar para 20 MPa, por exemplo, beleza, mudar aqui, ó. Vou mudar para 35 MPa. Então ele vai atualizando aqui. Vamos deixar o de 25 mesmo. Aqui é bem simples, só colocar a seção do pilar. Por exemplo, um pilar de 20 por 30 por 3 metros de altura. Vou colocar um pilar. Aqui deu, para fazer esse pilar precisa de 0,18 metros cúbicos de concreto e o material seria 1,2 sacos de cimento, 0,2 metros cúbicos de areia e 0,13 metros cúbicos de brita. Aqui deu o valor de tudo, né? E aqui é o valor final. Aqui do lado aparece a quantidade de material, só que em latas, tá? Aqui é saco de cimento e metros cúbicos. Aqui é saco de cimento e latas. São 2 traços, né? No caso são 2 traços para rodar. Quantidade de latas, 6 latas de areia e 8 latas de brita. Aqui seria esse traço aqui. A
a quantidade de material para 1 metro cúbico, tá? É mais para você se orientar. E aqui outros concretos seria assim, vamos supor que além dos pilares eu quero aproveitar e concretar outra coisa, sei lá, a calçada, aí eu peço mais 1 metro cúbico a mais, aí eu coloco aqui, ó. Aí ele soma aqui, tá? Mas esse cara vai ser somente pilares mesmo, tá? Para ficar mais didático, nós vamos simular a estrutura desta planta aqui, ó. É uma planta bem simples, tá? Com 8 pilares, uma planta térrea, sala, cozinha, 2 quartos e um banheiro, tá? Área construída de 52 metros quadrados e pé direito 3 metros. Aqui tem um resumo do estrutural, são pilares de 14 por 30, com 2,80 metros de altura. Vigas superiores de 14 por 35, vigas baldramas de 14 por 30, laje H8 com 5 centímetros de capa, estacas de 30 centímetros de diâmetro e 5 metros de comprimento, e blocos de coroamento 60 por 30. Então vamos lá. Vamos começar pelos pilares, são pilares de 14 por 30, são 11 pilares, tá? Tá aqui, ó. Com 2,8 metros de altura. Então vamos lá. 14 por 30 por 2,80. É tudo em centímetros, tá, pessoal? Tá vendo? A unidade aqui em centímetros. São 11 pilares. Tá vendo? Deu 1,3 metros cúbicos de concreto. Aqui a quantidade de cimento, areia e brita. Aqui o total geral. Tá? Aqui deu a quantidade, esse mesmo material aqui, só que em latas, tá? São 9 traços, 39 latas de areia e 53 latas de brita. Latas de cimento não precisa colocar porque cada traço é um saco de cimento, né? Então, são 9 traços, então são 9 sacos de cimento. Aqui seria esse traço aqui, a quantidade de material para 1 metro cúbico. Então é mais para vocês se orientar. Aí vocês devem perguntar, e se eu quisesse concreto feito o concreto usinado? É só alterar aqui, ó, concreto usinado. Aí sumiu aquelas quantitativas de cimento e areia aqui e apareceu só o concreto usinado. E aqui ele pergunta, irá pagar a taxa de bombeamento? Como é usinado, provavelmente sim, né? Então, vamos colocar assim. Tá vendo? R$500 de taxa de bombeamento. Se não for pagar, você coloca não. Ou então deleta. Tá no mesmo. Mas vamos voltar para o concreto feito na obra mesmo. Na obra. Pode mudar a resistência para 35 MPa. Vamos deixar 25 mesmo. Se tivesse seções diferentes de pilares, por exemplo, além desses pilares, eu vou ter mais 5 pilares de 14 por 40 por 2,80 por 5. Total, tá vendo? Então, se tiver seções diferentes, é só cadastrar aqui, outra seção aqui embaixo, tá? O comum em uma obra é ter no máximo 3 seções, tá? Em obras pequenas é comum utilizar somente uma seção, tá? Mas em obras com 3, 4 pavimentos, tá? Pode ser que seja necessário mais de uma seção, tá? Dá para colocar até 6 seções, tá? Vamos apagar aqui e deixar somente uma seção. Então esse aqui é o material para nossos pilares, tá? 1,3 metros cúbicos e deu esse valor aqui. Se quer dizer colocar uma margem de perca, tá? Que sempre desperdiça um pouco de concreto, coloca aqui, ó, 10%. Tá? Ele já atualizou aqui, ele colocou 10% a mais e atualizou. Se fosse 20%, tá vendo? Vamos deixar 10%, tá bom. Então é dessa forma, pessoal. Viga, pilar, fundação, laje, é dessa forma. Você escolhe aqui a resistência do concreto, o tipo de concreto, se é na obra ou usinado, e a quantidade de pavimentos. Tá? Se fosse 2 pavimentos, é só colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele multiplicou por 2. Se fosse 5 pavimentos, se fosse 10 pavimentos, 100 pavimentos, tá? Não tem limite. Aqui é uma casa térrea, então é um pavimento só. Outros concretos não tem, mas são os pilares mesmo. Se tivesse, é só colocar aqui, ó. Mas não tem. Vamos lá. Vigas. Viga é da mesma forma, tá, pessoal? Aí ele coloca a resistência do concreto. Vou colocar para viga, vamos colocar 30 MPa então.
ser diferente. Tipo de concreto, na obra, vamos fazer tudo no concreto na obra, tá? Quantidade de concretagem, você vai concretar em quantas vezes? Isso é para calcular a taxa de bobeamento. Vai ser de uma vez só, então uma concretagem. Irá pagar a taxa de bobeamento? Não, porque é concreto feito na obra, né? A seção das vigas, aqui fala, ó. 14 por 35. 14, 35. Comprimento em metros, tá? Em metros. Aí você vai somar tudo isso aqui, ó. Tá? Todas as vigas aqui. Nesse caso aqui eu já somei, deu mais ou menos 48 metros, tá? Então, 48 metros. Então deu 2,35 metros cúbicos. Mais ou menos 18 sacos de cimentos, 1,4 metros cúbicos de brita, 1,4 metros cúbicos de areia e 1,5 metros cúbicos de brita. Aqui a quantidade de traços, 18 traços, vai dar 77 latas de areia, 87 latas de brita e a quantidade de material para 1 metro cúbico. Tá? Esse traço aqui, se fosse para fazer 1 metro cúbico. Se quisesse concreto usinado, era só alterar aqui. Tá? É a mesma coisa, não muda nada. Mas vai ser concreto na obra. Beleza. Se você tiver dúvida qual que é a largura, qual que é a altura, qual que é o comprimento, é só puxar aqui, ó. Tá vendo? Largura, altura, comprimento. Vamos voltar aqui. A mesma coisa com os pilares, tá? É só rolar a barra aqui, ó. Tá vendo, ó? Largura, comprimento, altura. Se bem que não faz diferença você inverter a largura e o comprimento, tá? Só a altura que é bom manter o mesmo. Mas em geral você adota a largura para a menor seção. Vamos colocar uma margem de perca aqui. Vamos colocar 10%. Se fosse, por exemplo, 10 pavimentos, ela está errada aqui. A margem de perca aqui embaixo. Quantidade 1. Tá? Se fosse uma obra com 10 pavimentos, é só colocar aqui, ó, 10 pavimentos. Se fosse 2 pavimentos, só colocar aqui. Aí ele multiplica por esse número. Aqui é só um pavimento, tá? Vamos pular a parte de laje, porque essa parte de laje é bem interessante, tá? Então vamos deixar ela por último. Estacas. Aqui fala que são estacas de 30 de diâmetro por 5 metros de comprimento. Beleza. 30 de diâmetro, 5 metros de comprimento. São 11 pilares, então, consequentemente, são 11 estacas, tá? Como é uma obra térrea, uma estaca por pilar já é o suficiente. Resistência do concreto. Vou colocar 20 MPa, tá? Tipo de concreto. Na obra, né? Não, vou colocar 25, né? A resistência mais forte. Taxa de bombeamento? Não tem, porque é concreto feito na obra, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, deu aqui a quantidade. Se tivesse outras seções, você colocava aqui embaixo. O volume de concreto deu mais ou menos 4 metros cúbicos, né? O material, 26 sacos de cimento, 2 metros cúbicos de areia, 2,8 metros cúbicos de brita. O total aqui, o valor. A quantidade em latas, tá? São 27 traços, 117 latas de areia, 158 latas de brita. E a quantidade de material para 1 metro cúbico desse traço aqui. Margem de perca, vamos colocar uns 10%, né? Porque sempre desperdiça um pouco de concreto na obra, né? Aí atualizou aqui. Outros concretos, vai concretar alguma coisa além das estacas? Se tivesse, é só colocar aqui, por exemplo, acrescentar mais 2 metros cúbicos. Mas não tem. É só isso, o padrão é dessa forma, tá? Aqui está a legenda, tá? Só puxar aqui, ó. Diâmetro, comprimento. Vamos para sapata ou bloco. Sapata ou bloco tanto faz, porque o formato de uma sapata de um bloco é igual, é quadrado, né? Resistência do concreto, vamos colocar 25 MPa. Tempo de concreto na obra. Taxa de bombeamento não tem. Todos os blocos têm a mesma seção, tá?
blocos de 60 por 60 por 30 de altura. 60 por 60 por 30. São 11 estacas, então também são 11 blocos. Tá? Deu 1,2 metros cúbicos. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada. Aqui está a legenda. Tá vendo? Comprimento, largura, altura. Se você inverter, também não faz diferença, tá? Porque é multiplicação. Tanto faz a ordem. Mas é bom seguir um padrão, tá? Margem de perca, vou colocar uns 10% também é o mais comum. Aí já atualizou aqui. Tem também sapata pirâmide, tá? É a mesma coisa, tá? Só que nós não vamos falar dela agora porque é assunto para outro vídeo, tá? Sapata pirâmide, tem até a legenda aqui, ó. Tá? Você vai informar essas medidas aqui, ó. Vou informar aqui, ó. Isso aqui, tá. Tá, vamos falar dela em outro vídeo. Pilar da sapata. É aquele pilarzinho que tem acima da sapata. Nessa obra não tem sapata, tá? Então não tem pilar da sapata. Mas se fosse preencher, era igualzinho a seção de pilares lá, tá? Não muda nada. Vigas baldrame. Como essa planta aqui ela é bem simples e padronizada, provavelmente a metragem da baldrame vai ser igual à metragem das vigas superiores, tá? Ou algo bem próximo. Então vamos adotar a mesma metragem das vigas superiores, como sendo também das vigas baldrames, tá? A única coisa que muda é a seção. Nas vigas superiores é 14 por 35, na baldrame é 14 por 30. Então vamos lá. 14 por 30. São 48 metros de viga, né? Total. Baldrames é comum fazer um pouquinho mais larga, né? Porque precisa de um cobrimento maior, já que vai ficar em contato com o solo. Vou colocar 15. Resistência do concreto, vamos deixar 20 MPa. Tipo de concreto na obra. Tá? Já deu total aqui, total aqui. Isso aqui você já sabe que eu expliquei. Outros concretos não tem. Vamos colocar outros concretos. Vamos colocar mais 1 metro cúbico para fazer a calçada já, né? Beleza. Vamos colocar a baldrame e a calçada junto, porque você tem 1 metro cúbico aqui. Se tivesse outra seção, é só cadastrar aqui embaixo, tá? Ó, se, por exemplo, vou colocar outra seção de 20 por 30, vou colocar mais 10 metros. Vamos supor, vai que tem um muro de arrimo, por exemplo. Tá, mas nesse caso não tem. Margem de perca, vou colocar 10, vou colocar 8%, só para fazer diferente. Piso de concreto ou radier. É a mesma coisa, um piso de concreto ou um radier. A forma de calcular é igual, tá? O que muda é só o dimensionamento. Um radier vai ser mais espesso, né? E vai utilizar um concreto mais forte. Essa obra não tem radier porque é estaca, né? Então vamos calcular do piso. A área é 52 metros quadrados, a obra, né? Então o piso vai ser desse tamanho. 52 metros quadrados. Espessura. Um piso direto no solo não precisa ser muito espesso. 7 centímetros tá bom. 6, 7, até 5 pode. Vou colocar 7. Resistência do concreto. Um piso direto no solo não precisa de um concreto estrutural, tá, pessoal? Pode colocar um concreto mais fraco, tipo uns 15 MPa. Tipo de concreto. Na obra, é um traço mais fraco, tá vendo? São aqueles traços que a gente cadastrou lá em cima. Quantidade de material, cimento, areia brita, preço, a quantidade em latas, 18 traços, 98 latas de areia, 176 latas de brita. O que seria isso aqui? Viga do radier. É que assim, se fosse um radier, alguns engenheiros, alguns projetos, né, preveem vigas, tá, nesse radier. Se tivesse isso, vocês colocariam aqui, ó, tá? Esse aqui é só um piso mesmo, então não tem. Margem de perca, uns 15%, porque geralmente piso deu uma margem de perca grande, porque o solo nunca fica certinho, nivelado, né?
Tá ótimo. Vergas e contravergas. Resistência do concreto, vamos colocar 20 MPa. A verga, você vai pegar a sua planta, tá vendo? São 5 janelas e 5 portas. E vai medir a metragem linear de todas as vergas. Eu estou supondo que cada verga vai ter mais ou menos 2,5 metros, tá? Passando uns meio metro para cada lado. Vai dar um total de mais ou menos 16 metros por aí. 16 metros de verga. Largura, se não tiver no projeto, pode colocar a largura da parede, tá? Nesse caso é 14 centímetros. E a altura? A altura é 10% da largura da janela ou a altura do tijolo, tá? Vamos colocar a altura do tijolo, que é 19. E a contraverga, que é embaixo. Contraverga é só nas janelas, tá? No caso dessa obra, deu um total de mais ou menos 11 metros, tá? Que fica na parte de baixo da janela. Vou colocar 11 metros. 11 metros. Largura 14 também, que é a largura da parede, né? A altura não precisa ser muito não, tá? Geralmente é 10 centímetros. Tá? A contraverga não precisa de muita altura não. Tá? Aí deu aqui, ó, 0,6 metros cúbicos. Geralmente não se gasta muito para esse tipo de estrutura. Quantidade 1, porque é só um andar, né? Margem de perca, vou colocar uns 5%, tá bom? Tá? Aí deu o material aqui. Observe que não tem a opção de concreto usinado, tá? Porque ninguém concreta verga com concreto usinado, porque é pouquinho concreto. Agora vamos voltar para a laje. Opa. Aqui. Laje maciça. Essa obra utiliza laje treliçada, mas vamos supor que seja laje maciça. É bem simples, tá? É igual calcular um radiel ou um piso. Você coloca a área, né, que no caso são 52 metros quadrados. Só não se esqueça, se tivesse beiral, a área seria um pouquinho maior que a planta. Espessura, geralmente varia entre 10 a 15 centímetros. Vamos colocar 12, tá? Concreto de 25 MPa. Feito na obra. Tá? Quantidade de concretagem somente uma, vai ser tudo uma tacada só. Taxa de alveamento não tem, porque é feito na obra. Tá aqui, ó. Tá vendo? 6 metros cúbicos. Quantos litros por metro quadrado? Vai ser mais ou menos 120 litros de concreto por metro quadrado. Tá? Quantidade de latas. Tá? Quantidade de traços. Ele está perguntando, você quer descontar a área das vigas? Se você colocasse sim, diminuiu, ele descontaria a área das vigas. Nesse caso não, né? Vai concretar por inteiro. Só que nessa obra vai ser laje treliçada, tá? Então vamos apagar isso aqui. Ó, aqui está a legenda, tá, pessoal? Largura. A espessura seria isso aqui, tá? Largura e comprimento é igual a área. Beleza, vamos voltar para a laje treliçada. Vou apagar isso aqui, ó. Então, a laje treliçada é bem interessante, tá? Porque uma grande dúvida das pessoas é quanto que eu gasto em uma laje treliçada. Muita gente acha que é tabelado, tipo, se for a H8 é tanto, se for H12 é tanto. Não, pessoal, na verdade não é tabelado, tá? A quantidade de concreto que você gasta em uma laje treliçada depende das dimensões dos elementos da sua laje. Como assim? É que a laje treliçada ela é composta de vários elementos. A laje maciça, por exemplo, a única variável que altera o consumo de concreto é a espessura. Se altera a espessura, altera o consumo de concreto. Já no caso da laje treliçada, tem várias variáveis, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está a legenda. No laje treliçada eu tenho a espessura da capa, que é essa espessura aqui. Eu tenho a largura da nervura, que é essa largurinha aqui, H. Eu tenho a largura do enchimento, tá? Essa largura aqui, tá vendo? Ó, C.
vem daqui até aqui. Eu tenho a largura da vigotinha, que é essa largura aqui. Eu tenho a altura da vigotinha, que é isso aqui. Eu tenho essa medidazinha aqui, esse dentezinho que apoia. Tudo isso, se mudar, altera o consumo de concreto. Por isso que eu falo que o consumo de concreto em laje treliçado não é tabelado. Então, para você calcular concreto em laje treliçado, tem que informar essas variáveis. Isso acaba sendo uma coisa meio chata, né, de calcular. Quer dizer, era chato, tá? Porque agora, com essa planilha, vai ficar bem fácil. Para calcular o concreto da laje treliçada, a primeira coisa é saber quanto que ela consome por metro quadrado. E para saber isso, é bem simples. É só informar essas medidas aqui, ó. Você vai informar a área da laje, né? No caso são 52 metros quadrados, tá? É óbvio. Isso vai informar também a altura da treliça, a altura do enchimento, largura total do enchimento, medida dos apoios, altura da capa, largura da vigota, altura da vigota. Você deve me perguntar, e onde que eu pego essas informações? Naquela legenda lá, tá? Vamos fazer aqui, ó. Altura da treliça. No nosso estrutural, fala que é um H8. Beleza, então vamos colocar aqui uma altura da treliça. Vamos colocar aqui uma H8. Altura do enchimento. Isso você vai ver no seu projeto. Mas, em geral, o enchimento é a mesma altura da treliça. Como aqui é 8, aqui também vai ser 8. Tá? Ó, A, B, tá vendo? Olha só. A e B. Aqui é a altura da treliça e aqui é a altura do enchimento. Como eu falei, geralmente o enchimento tem a mesma altura da treliça. Então aqui vai ser 8 também. Largura total do enchimento. A largura do enchimento. Enchimento, para quem não sabe, é o isopor, tá? C, essa largura aqui. Então você vê no seu projeto. Se você não souber qualquer largura, pode colocar 33. Medida dos apoios. O que seria isso? Letra D. É esse dentinho aqui, tá? Onde apoia na vigota. Apoia o enchimento na vigota. E quanto que é essa medida? Geralmente é 1,5, tá? Se não souber, pode colocar 1,5. Altura da capa. Letra E. Tá? A altura da capa, quem vai definir é o seu engenheiro, tá? Essa é a letra E. Mas em geral, pessoal, recomenda-se para obras residenciais capa entre 4 a 5 centímetros no máximo, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Muita gente acha que a capa conta a partir da malha ou a partir do outro ferro, mas não é nada disso, tá, pessoal? A capa conta a partir daqui, ó, do enchimento. Então, é essa espessura aqui, tá? Se você não souber qual que é a espessura da sua capa, ainda não tem um projeto, pode colocar 5, tá? É o mais comum. 5 centímetros. Largura da vigota, letra F. Vamos lá. Isso aqui, ó. Uma coisa importante, tá? Você tem que medir por cima, tá? Porque ela não é um quadradinho perfeito. Geralmente os fabricantes fazem a parte de cima um pouco mais larga para facilitar a desforma. Geralmente é 12 centímetros embaixo e 12,5 em cima. Às vezes 13, tá? Aqui eu vou colocar 12,5, tá? Geralmente vai ser 12,5 ou 13. Se não souber, pode colocar uma dessas medidas. Altura da vigota, letra G, vamos lá. Essa alturinha aqui. Se você não souber, pode colocar 3, tá? Então é só isso, tá pessoal? Essas medidas, largura do enchimento, medida dos apoios, altura da capa, largura da vigota, altura da vigota, elas são mais ou menos padronizadas a nível Brasil, tá? Então, se não souber, pode colocar esses valores aqui. O enchimento tem lugar que é 30, tem lugar que é 33, tem lugar que é 35, mas em geral é 33, tá? E se fosse lá de H12, é só alterar aqui, ó, H12, a altura do enchimento tem que ser igual também, né? Mas no caso da nossa obra é H8 mesmo. É uma obra pequena, né? 8. Aqui ele já deu um relatóriozinho, tá? Área
colocar aqui é 1, tá errado. Área total das lajes, 52 metros. Espessura da laje, 13 centímetros, tá? Ele já calculou. Concreto por metro quadrado, deu 61 litros, tá? Aqui, ó, 61 litros. E o volume de concreto deu 3,6. Vamos colocar. Tá, aqui não apareceu nada porque a gente não escolheu o tipo de concreto. Vamos colocar um de 25. Feito na obra. Quantidade de concretagens, uma só. Pronto, agora apareceu. Taxa de bombeamento não tem. Aqui tá dando um errozinho, depois eu vou ver o que é isso aqui. Então deu o total aqui, ó. 24 sacos de cimento, mais ou menos 2 metros cúbicos de areia, 2,6 metros cúbicos de brita. Aqui deu a quantidade em latas, tá? Se quisesse concreto usinado, era só alterar aqui, ó. Tipo de concreto usinado. Irá pagar a taxa de bombeamento? Como é usinado, coloca assim, né? Vai dar uma taxa de bombeamento. Vamos colocar concreto feito na obra mesmo. Aí ele está perguntando, quer descontar a área das vigas? É assim, se a viga e a laje vai ser concretada junta, e você já calculou o concreto das vigas, então eu teria que descontar aquele trecho, né? Então vamos colocar assim. Aí baixou um pouco aqui, tá? Nervura de travamento. Nervura de travamento é aquela nervura que a gente coloca no sentido contrário das vigotas, quando o vão ultrapassa 4 metros, tá? Isso vai estar no seu projeto. Se houvesse alguma nervura, você colocaria aqui. Vamos supor que tem uma nervura aqui de 8 metros, só um exemplo, tá? Largura da nervura, geralmente é 12, 15, vamos colocar 12, tá? Viga chata, se houver uma viga chata, você coloca, por exemplo, a viga de 3 metros, largura 30 centímetros. Tá? Aí ele vai atualizando aqui o volume de concreto. Área maciça, tem alguma área maciça? Sei lá, um balanço. Se tivesse, eu colocaria aqui, ó, uma área de 3 metros maciça. Tá? Mas nesse caso não tem. E também não tem viga chata. Nervura, vamos supor que tem mesmo lá. Distância entre enchimento e viga. O que seria isso? É que em alguns projetos o engenheiro pede para afastar o enchimento para que a viga fique em formato de T. Se for o caso da sua obra, você informa aqui, ó, vai afastar 5 centímetros. Quando você informa isso, ele pergunta qual que é a medida das vigas externas, tá? No caso aqui são 8, 16, com mais 14, mais ou menos 30 metros de vigas externas. Vou colocar aqui. Tá. Mas se não tiver isso, não vai ser colocado. Nesse caso não tem, tá? Outros concretos. Vai que você quer concretar outra coisa junto, tipo a escada, vou colocar mais 1 metro cúbico. Tá? Vou colocar aqui. Agora vou mostrar outra coisa aqui para vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou apagar aqui tudo. Apagar aqui. E vou colocar uma laje de 100 metros quadrados. A laje de 100 metros ela consome 61,18 litros por metro. Só que o valor, então aqui deveria dar 61,18, deveria dar 6,18 metros cúbicos. Por que não deu então? Porque essa seção de laje terçada ela está vinculada à seção de
vigas. E aquele trecho da laje onde passam as vigas, ela calcula como se fosse uma laje maciça, tá? E realmente aquele trecho é maciço, não tem enchimento nele. Por isso que dá essa diferençazinha, tá? Eu vou até apagar aqui para vocês verem, ó. As vigas. Olha só o que acontece. Tá vendo? Agora ficou igual aqui, ó. 61.18, 6.12. Ainda não está igual porque tem que apagar aqui também. Tá? Agora ficou igual. Não está 100% igual ainda porque a planilha ela arredonda valores muito pequenos, tá? Mas é isso que acontece, tá? Se eu colocar deixa eu ver um negócio aqui, ó. É isso mesmo. Não. Corta. Tá, vamos prosseguir aqui. São 952 metros quadrados. Margem de perca, vamos colocar uns 10%. Tá, então deu o valor total aqui, ó. Mais ou menos 3,5 metros cúbicos. Deixa eu só mudar aqui também. Se fosse concreto usinado, era só mudar aqui, ó. Usinado. Tá vendo? Mas aqui é concreto feito na obra. Tá. Aí aqui no final deu o total, tá vendo? Só tem que arrumar esse pedaço aqui. Já tá dando erro lá na planilha de